Então eu continuo a conversar com o Dr. Solon aqui, um trabalho bastante importante, Sem dúvida nenhuma. Quando a gente fala assim que as pessoas, né, a gente falou que as pessoas deixaram de se cuidar, mas o poder público, né, tem também tratado da forma que deve ser tratada essa doença, doutor? Eu acredito que sim. Pelo menos aqui na nossa região a gente vê o trabalho do pessoal da vigilância, né, que eles têm um trabalho bem sério e acho que eles conseguem. Eu acho que falta um pouquinho de conscientização mesmo. Aí a gente tem que falar a verdade, eu acho que do povo, né? A gente atende o pessoal e é muito comum, eles não usam preservativo. É muito grande o número de pessoas que não fazem prevenção, não usam preservativo. Aquela história, acho que não vai acontecer, comigo nada vai pegar, não vou ter problema nenhum, né? Então isso não pode acontecer. Então eu acho que o trabalho, assim, pelo que eu vejo, principalmente em nossa região, eu acho que é bastante bom, bastante interessante, mas as pessoas não se cuidam. Tá, então além do trabalho de prevenção, de falar sobre a doença das pessoas, né, usarem preservativo, bom, enfim, aconteceu, né? E aí, quais são os primeiros sinais? Como a gente estava ouvindo falar ali das crianças, né? E aí o senhor estava comentando aqui que quanto mais rápido tratar, melhor. Quais são os primeiros sinais dessa doença? Sim, então, bem rapidamente, a sífilis ela tem 3 fases, né? A primeira fase, ela é formada por uma úlcera, que costuma ser dura e não dolorosa, e vai acontecer onde houve a região de contato, então região genital, ou às vezes até boca, no caso do sexo oral, né? Ela vai aparecer de 1 semana até algumas semanas após o contato, né? E um grande problema dela, sabe o que é? É que às vezes a pessoa ela fica intimidada de ir no médico ou com vergonha, não vai. E aí sabe o que acontece com a úlcera? Ela desaparece. E a pessoa acha que ela está curada. A úlcera seria um carocinho? É um caroço, é uma úlcera, uma ulceração endurecida e não dói. Né? E se a pessoa não for e não fizer o tratamento, que o tratamento é relativamente simples nessa fase, a doença vai ficar ali e a pessoa acha que não curou. Aí ela vai para uma segunda fase. Mas essa fase dura quanto tempo da úlcera? Algumas semanas. Né? Aí desaparece, achou que está bem, acho que está bem. Deveria ter aí vai para uma já. segunda fase, onde normalmente vai aparecer as lesões cutâneas, né? Que acontece meses depois da lesão inicial. Só que ela também desaparece. E aí seriam o quê? Seriam manchas na manchas pele? vermelhas, bem avermelhadas assim pelo corpo inteiro, né? E normalmente aí também não é tão simples assim o diagnóstico, né? Mas pode ser feito. Mas se também não for atrás, não resolver, também desaparece. Aí vai para uma fase terciária. Piora muito. Que é depois de anos. E a fase terciária é neurológica, entendeu? E cada vez que passa, são mais gravidade, né? E mais difícil o tratamento. E quais são as consequências se não tratadas? Não, são sequelas importantes, né? No início, nenhuma. Né? Na fase inicial até secundária, talvez nenhuma. Na parte neurológica, aí depende do que é. Pode ser muitas consequências. Pode ser várias consequências. A gente fala muito de cegueira, né? Desde convulsões, dor de cabeça, se não tratar adequadamente para óbito, então vários casos. Aí tem a questão congênita, né? Congênita, aí vem as malformações, né? Que é aquela que passa da mãe para o feto. Então o feto pode ter várias alterações. As mais características são alterações ósseas, deformações ósseas, né? Sistema nervoso central, surdez, alterações cardíacas, enfim, várias alterações, né? Como é que funcionam os tratamentos? Do começo ali, quando fala da úlcera, na descoberta, a chance de cura é bem mais praticamente fácil. 100%. Praticamente 100%. Porque mesmo nos poucos casos que a gente encontra resistência, a gente tem outros tipos de tratamento e normalmente um paciente acompanhando direitinho, é muito raro você não curar. É medicamento via oral? O sífilis é uma bactéria e bactéria tratada com antibiótico. Tá? No caso da sífilis, hoje ainda o tratamento mais indicado é o bezetacil, que é injeção, é injetável. Tá? Antigamente se falava bastante também. Falava bastante. Então hoje, assim, uma das poucas indicações do bezetacil precisa é a sífilis, né? E normalmente você cura, pouca taxa de resistência ao bezetacil. O SUS oferece tudo isso? Sim, claro. Então vamos recapitular. O melhor de tudo tem que se prevenir. Usar camisinha é o ideal. Questão número 1, prevenção. Sempre tem que usar preservativo, não pode esquecer. Número 2, deu bobeira, aconteceu, não fica em casa achando que está tudo bem, ou com vergonha de ir no médico, qualquer coisa. Vai e vai ver o que é que está acontecendo. É o profissional da saúde que vai saber diagnosticar e vai saber se existe ou não gravidade ou não tratamento para o teu caso. Você sozinho, você não vai saber isso. Então tem que ir atrás do profissional para que a gente diagnostique. A gente não falou do teste rápido. O teste rápido detecta a doença desde o início? Sim, desde o início, mas a sífilis ela é eminentemente clínica, né? Você tem vários testes, a gente usa na prática, mas ela tem uma lesão muito característica. Então, para quem tem a prática, está no dia a dia ali, ver a lesão e
é sífilis, não tem outra coisa. Então, eu, na minha prática, assim, muito raramente nas dúvidas diagnósticas eu peço realmente para, quando tem, não é aquela coisa característica, mas a lesão característica ela é diagnóstica, não há necessidade de fazer nada. As pessoas têm que se concentrar para a gente não precisar ficar falando, mas enquanto precisar a gente tem que falar, né, doutor? Sempre. Tá bom. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Volte sempre.